as características dessa ferida cirúrgica, né, da ferida que nós temos aqui. Então, a primeira característica que a gente vê é uma ferida intencional, ou seja, ela está ali porque foi feito um procedimento cirúrgico intencional, independente da classificação dessa cirurgia quanto o que eu quero dela, se é uma cirurgia paliativa, curativa, estética, independente dessa classificação, essa ferida foi intencionalmente provocada, tá? Outra característica dessa ferida é que ela possui as bordas lisas, percebem? Por quê? Porque foi feito por um instrumento de corte, no caso, o bisturi. Né? Então, aqui, adiantei um pouquinho a minha fala, a característica é uma ferida feita intencionalmente, é uma ferida que, em geral, vai ter a aproximação das bordas, como vocês podem ver. Essa aproximação das bordas, ela pode acontecer por meio de sutura, por meio de cola também, ou dependendo do corte que o paciente teve, nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Por exemplo, eu cortei, estava na cozinha e tive um corte, né? A ponta da faca furou, não foi grande, mas foi profundo. E eu demorei a ir para o hospital, eles podem, mais que 6 horas, eles podem não suturar. Pode conter ali o sangramento e fechar com o micropore, ok? Outra característica que eu falei lá, então só relembrando, a borda é sempre o quê? Lisa. Ó, bem lisinha, tá? E é uma ferida que tende a ter uma cicatrização mais rápida. Por quê? Porque ela foi intencionalmente feita, porque na maioria das cirurgias, né, principalmente as cirurgias eletivas, o meu paciente vai fazer todos aqueles exames lá no pré-operatório que a gente já viu, para identificar qualquer fator que possa interferir tanto na cicatrização quanto aumentar o risco desse paciente. Então, geralmente, essa ferida ela tem uma cicatrização mais rápida, tá? Professora, pode ocorrer em algumas situações essa cicatrização não acontecer dessa forma? Pode sim. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é que pode fazer com que a ferida não cicatrize tão rápido. Nós temos 3 tipos de cicatrização. Nós temos a cicatrização de primeira intenção. Claro que eu estou falando da ferida cirúrgica, tá? A cicatrização por primeira intenção é a seguinte: o médico faz o corte, faz o procedimento que precisa ser feito e depois o que ele vai fazer? Ele vai promover a união dessas bordas, tá? Então, a cicatrização dessa ferida, ela vai ser com a ferida ali fechada. Eu vou ter pouco tecido de granulação aqui, pouca perda de tecido, tá? Por quê? Porque faz o corte e depois aproxima as bordas, um lado do outro do tecido, através da sutura ou de uma cola, como a gente já viu. A gente tem também a cicatrização por segunda intenção. Qual que é a diferença? O médico faz o corte, faz a sutura, por algum motivo essa sutura se rompe. Quais são as principais causas da deiscência de sutura? Quando ela se rompe, a gente fala deiscência de sutura, tá? Quais são as principais causas? Processo infeccioso. Então, nós já vimos, né, que um processo infeccioso, o que ele vai fazer com o tecido? Ele vai provocar dor, edema, rubor, né, nesse local. E aí, quando a gente tem o edema, o que é o edema mesmo, gente? O inchaço, isso mesmo. Estou dando aula para vocês como se estivesse em sala, né? Então, o edema, o que ele vai fazer? Ele vai comprimir os vasos sanguíneos e vai parar de chegar a quantidade de sangue que chegava naquele local. E uma das coisas que favorecem o processo de cicatrização é o quê?
a irrigação sanguínea. Por quê? O sangue arterial ele é rico em oxigênio e é rico também em nutrientes, o que o tecido precisa para se regenerar, tá? Então, na segunda intenção, outra coisa que se tiver uma infecção vai provocar é o excesso de secreção. A gente já viu que todo processo infeccioso produz secreção. A secreção, quanto mais úmido, quanto mais secreção tiver, maior vai ser a proliferação de micro-organismos. Nós já sabemos que a umidade favorece para o crescimento de micro-organismos, não é isso? Então, quanto mais exudato tiver, mais bactéria eu vou ter no local, tá? Além de provocar essa infecção, eu vou ter ali também um aumento daquele campo, favorecendo também para a deiscência de sutura, ok? Outras coisas também podem provocar? Pode, um esforço físico, por exemplo, muito cedo, né? Pode fazer com que os pontos se rompam, tá? E o que é cicatrização de segunda intenção? Então, vamos lá. É quando o médico faz o corte, faz o procedimento cirúrgico, une as bordas e depois, por algum motivo, eu tenho o quê? O rompimento dessas bordas. Aqui eu tenho a gravura de uma cicatrização que foi por segunda intenção. Observe que eu não tenho bordas regulares. Ó. Essa parte mais hiperemiada dessa pele, né, mais vermelha, é o novo tecido, porque aqui eu tinha muito tecido de granulação, tá? Aqui, ó, nessa região toda aqui, ó, que eu tô pintando de vermelhinho, eu tinha muito tecido de granulação. Então, eu já sei uma das características da cicatrização por segunda intenção. Bordas irregulares e grande quantidade de tecido de granulação. Lembra que eu falei que da primeira intenção a gente tem pouco, isso não é visto? Professora, ela vai cicatrizar aberta? Vai, ela vai cicatrizar aberta, tá? Aqui foi uma ferida cirúrgica. Aqui eu trouxe para vocês verem que, né, aquilo que eu falei, independente de ser ferida cirúrgica ou não, se for de segunda intenção, encaixa-se nesse conceito que nós acabamos de ver. É uma ferida que vai cicatrizar com as bordas separadas e onde eu vou ter uma grande quantidade de tecido de granulação. Essa ferida, com certeza, vai demorar mais para cicatrizar do que uma ferida por primeira intenção. Passando pelo pressuposto de que essa ferida, provavelmente, ela teve infecção. Por isso que ela rebentou aí os pontos, né, gente? Se teve infecção, primeiro eu vou ter que tratar a infecção dessa ferida. Então, aí eu já tenho um tempo muito maior, ok? O tipo de cicatrização é cicatrização por terceira intenção. Eu coloquei aqui as etapas para vocês verem, eu não consegui dar a mesma gravura, tá? Mas dá para vocês terem uma noção. Então, o médico faz o corte, sutura bonitinho. Aí, por algum motivo, eu tive a deiscência de sutura. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, o motivo foi a infecção. Por que eu sei que foi infecção, gente? Olha a quantidade de secreção que eu tenho nessa ferida, olha. Percebem? Né? Aí, ó, as bordas estão o que mesmo? Irregulares. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Eu tive uma grande perda de tecido. Observe que ela está até um pouquinho cavitária, mais profunda, né? Não está plana. Ok. Essa infecção foi tratada. Aí, o que eu tenho aqui agora? Somente tecido de granulação, que é o tecido propício para o processo de cicatrização, né? A característica do tecido de granulação aqui, ó, ele é rosado, vermelhinho. Por que dessa coloração? Porque ele é altamente irrigado. Não tem secreção purulenta, não tenho nada de diferente nessa lesão,
tá? E aí, depois que trata a infecção, o que o médico faz? Sutura novamente. Então, vamos recapitular? Cicatrização pode ser por primeira, segunda e terceira intenção. Cicatrização por primeira intenção, ocorre o corte e a união direta das bordas. Característica, borda lisa, pouco tecido de granulação e pouca perda de tecido. Cicatrização por segunda intenção, ocorre o corte, ocorre a sutura. Por algum motivo, esses pontos se romperam, aí eu vou ter o que eu chamo de deiscência de sutura, e a ferida vai cicatrizar aberta, ok? Terceira intenção, corte, sutura, deiscência de sutura, eu trato o motivo pelo qual a deiscência aconteceu, e depois o médico vai fazer o quê? Suturar novamente. Ficou entendido, pessoal? Existem alguns fatores que vão interferir no processo de cicatrização, né? São os fatores gerais e os fatores locais. O que é um fator geral e o que é um fator local? Um fator local é aquele fator que está presente na ferida cirúrgica. Um fator geral é um fator que o paciente tem que vai atrapalhar, modificar todo o funcionamento do corpo do paciente, não somente no local da ferida, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os desvios nutricionais. Que tipo de desvio nutricional pode atrapalhar a cicatrização de uma ferida? A obesidade. Por que a obesidade? Bem, geralmente a obesidade não vem acompanhada sozinha, né? A obesidade vem aí com aumento de triglicéridos, podendo vir com uma hipertensão arterial, favorecendo o aparecimento do diabetes, favorecendo o aparecimento de doenças coronarianas e dificilmente uma pessoa obesa não tem algum déficit de nutriente. Por quê? Porque o que faz a pessoa ficar obesa? Uma má alimentação e o sedentarismo. Né? Se a pessoa está obesa porque vem de uma dieta rica em gordura, ela pode faltar, por exemplo, outros nutrientes, como ferro, né? Como potássio. Por quê? Porque a alimentação dela consiste apenas em carboidrato, frituras e açúcar. Então, a obesidade tem as questões do problema de saúde, problemas secundários de saúde que ela pode ocasionar, que nós falamos. Tem a questão de poder vir acompanhada também com uma falta muito grande de nutriente. E também tem a questão de que quanto mais a tecido adiposo eu tenho, mais comprimido fica o meu vaso sanguíneo. Né? E aí eu vou ter uma dificuldade de irrigação sanguínea naquele local, ok? Do mesmo jeito que a magreza extrema, a desnutrição, ela vai atrapalhar no processo de cicatrização. Né? Na desnutrição, falta nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo. Então, o que é adequado, gente? É adequado a gente colocar na balancinha. Qual que é a minha necessidade nutricional? E qual está sendo o meu consumo alimentar? O meu consumo alimentar está sendo condizente com a minha necessidade nutricional? Outro fator que pode interferir na cicatrização da ferida é a presença de patologias, como por exemplo diabetes. Então, a pessoa que possui diabetes, ela tem muita dificuldade de retorno venoso, o que vai dificultar ainda mais essa cicatrização. Professora, e se uma pessoa tiver diabetes, porém a glicose estiver controlada? Eu tenho mais dificuldade de cicatrização? Tem, mas não é uma dificuldade tão grande quanto daquela pessoa que tem o diabetes, porém não está faz o tratamento e não está com a glicose nos níveis adequados, tá? Anemia, né? Então, a anemia aí, ela é caracterizada pela diminuição na quantidade de hemoglobina, né? Lembrando que a hemoglobina
é uma célula do sistema sanguíneo responsável por transportar oxigênio. Então, se no tecido eu não tiver uma quantidade de oxigênio adequada, ele também não vai cicatrizar. Aqui nessa gravura mostra para a gente a quantidade, né, examinada ali numa lâmina de hemoglobina que a gente tem, tá vendo? Quando está normal. E aqui quando a pessoa está com o quê? Com anemia, ok? Outro fator que vai auxiliar, atrapalhar, quer dizer, na cicatrização da ferida, é o câncer, né? Então, o câncer, o que é o câncer mesmo? O câncer é o crescimento desordenado de uma célula defeituosa, né? Por isso que todo câncer é caracterizado por um tumor, gente. O que é o tumor aqui? É um aglomerado de célula que está com problema, tá? E aí o organismo, a característica do câncer é crescer de forma muito rápida, as necessidades do organismo ficam diferenciadas porque essas células, como elas crescem muito rápido, elas sugam todos os nutrientes que a pessoa ingere. Por isso que a pessoa que tem câncer, geralmente ela emagrece. Nós temos também os fatores locais, né, que vão interferir nessa cicatrização. Quais são eles? Tamanho da minha ferida. Então, se eu tiver uma ferida desse tamanho, ela vai cicatrizar mais rápido que uma ferida deste tamanho. Vocês não concordam comigo? Aqui na ferida grande, eu vou precisar de uma maior quantidade de nutrientes, uma maior quantidade de oxigênio, né, de aporte sanguíneo, do que nessa ferida aqui menor, ok? Outra coisa que vai atrapalhar é a presença de corpos estranhos. Professora, por que você colocou um fio de sutura quando a gente fala de corpo estranho? Ora, a gente nasce com fio de sutura? Não, então ele é um corpo estranho para o meu organismo. Hoje em dia, a tecnologia, gente, o que ela promoveu? Promoveu fios de sutura com capacidade menor de alergia, de rejeição do paciente. Porém, ainda assim, existem pacientes que apresentam rejeição ao fio. O fio é o único corpo estranho que a ferida pode apresentar? Não. Às vezes, o profissional de enfermagem está realizando um curativo e deixa ali naquela ferida resíduo de gaze, deixa naquela ferida algum outro material que não era para estar ali, ok? Então, qualquer corpo estranho que tem no seu organismo, o que seu organismo vai fazer? Expulsar. Através de quê? Processo inflamatório, tá? Então, a gente tem que estar muito atenta com isso, ok? Principalmente na hora de fazer um curativo em uma ferida que está cicatrizando aberta, né, gente? Outra coisa que pode interferir é o hematoma. O que é o hematoma? Hematoma é quando eu tenho rompimento de vasos sanguíneos e o sangue que estava naquele vaso vai acumular nos demais tecidos. Por isso essa coloração arroxeada aqui, ó, tá? O hematoma ele causa edema, gente. O edema comprime o vaso sanguíneo, que vai diminuir a circulação, levando menos oxigênio e levando menos nutriente para o local que precisa para ocorrer a cicatrização, tá? Irrigação sanguínea também tem que estar adequada, por todos os motivos que nós já falamos. Aporte de oxigênio e nutrientes. E infecção no local da ferida. Observe essa ferida aqui. Desenvolveu uma infecção. O que aconteceu com a sutura? Se rompeu, havendo deiscência, né? Então, se eu tiver processo infeccioso, claro que vai demorar mais. Primeiro eu vou ter que tratar essa infecção para depois essa ferida cicatrizar. Com o que a gente trata a infecção, gente? Por isso que o tratamento de feridas, ele precisa ser de uma equipe multidisciplinar, né? Uma nutricionista para indicar uma nutrição adequada. Se houver infecção, eu vou precisar do médico. Para que eu vou precisar do médico?
para que ele prescreva um antibiótico para esse paciente. E eu vou precisar também de uma placa, de uma cobertura adequada para colocar em cima dessa ferida, tá? Uma cobertura que vai ajudar a diminuir aí a infecção, vai tratar essa infecção, ok? As possíveis complicações que uma ferida cirúrgica pode vir a ter. Infecção, a primeira dela. Principais causas da infecção. Curativo, feito de técnica inadequada, ou seja, não seguindo as normas assépticas, né, a técnica asséptica. Contaminação durante a cirurgia. De que forma que pode vir essa contaminação? Pode vir da mão do profissional, pode vir também do material, né, que não foi esterilizado adequadamente e que o profissional manipulou de forma errada, contaminou. Medidas de profilaxia. O que é profilaxia? Prevenção. Se a gente sabe que a infecção é provocada possivelmente por fatores externos relacionados à equipe que manipula o paciente, a medida de profilaxia qual que é? Fazer técnica de forma asséptica, né? Incluindo lavagem das mãos, calçamento de luvas, uso de máscaras. O material que foi feito, o instrumental que foi feito a cirurgia tem que ter controle de qualidade de esterilização, tá? Sinais e sintomas. Então, o sinal e sintoma da infecção pode ser tanto geral quanto pode ser tanto local. No geral, a pessoa vai sentir mal-estar, febre, anorexia. No local, eu posso ter dor, rubor, calor e edema, tá? Com presença de exudato. E os cuidados. Então, quando uma ferida infecciona, principalmente uma ferida cirúrgica, deve-se levar esse paciente ou trazer até a casa desse paciente um profissional que vá coletar um pouco dessa secreção através do suave. Para quê? Suave é aquele negócio tipo um cotonete grandão que as meninas da análises passam no local onde tem secreção ou passa no local onde precisa realizar o exame para mandar para o laboratório, tá? Então, o que vai acontecer? Esse paciente precisa ter esses cuidados, precisa acontecer a coleta desse material para que o médico consiga prescrever o antibiótico mais adequado para o caso dele, ok? Fernanda, o paciente, mesmo eu tendo todos esses cuidados, pode acontecer do paciente desenvolver infecção? Pode, tá? Se o próprio paciente, por exemplo, contaminar, mexer na ferida, lembrando que a infecção ela vem por um micro-organismo que vai habitar aquele local ali, né, gente? E que não fazia parte dele. Deiscência de sutura. Nós já vimos o que é deiscência de sutura. É quando eu tenho rompimento dos pontos, tá? As causas, infecção, esforço físico, edema no local da cirurgia. Outra causa, hematoma, ok? As medidas de profilaxia dependem da causa. Por exemplo, se eu tenho um paciente com deiscência de sutura porque ele pegou peso quando não podia, o cuidado da profilaxia vai ser manter repouso. Se eu tenho deiscência por uma infecção, a profilaxia vai ser todas essas outras que eu falei para vocês anteriormente, tá? Os sinais e sintomas vai ter o rompimento, o paciente vai sentir dor, pode sangrar o local. E os cuidados é o quê? Fazer a limpeza dessa ferida, se tiver sangramento, conter esse sangramento e encaminhar o paciente, se ele estiver em casa, para o local de saúde indicado. Tem lugar que tem o médico no posto, se for uma deiscência pequenininha, se for de uma cirurgia pequenininha, ele mesmo pode fazer isso se não tiver infecção. Lembrando que se não tiver infecção, porque se tiver infecção não pode fechar com a infecção ali dentro, tá? Senão o risco do paciente dar uma sepse é muito grande. Primeiro trata a infecção, depois sutura novamente, ok? Os cuidados são a realização do curativo feito de forma correta. Outra complicação é a evisceração. O que é evisceração? Quando o paciente faz uma cirurgia na região abdominal e por algum motivo rompe esses pontos e ele tem uma evisceração, ou seja, os órgãos são colocados para fora.
né? Os órgãos são exteriorizados. Gente, não apavora. Eu sei que falando assim parece uma situação um pouquinho difícil de você não apavorar. Mas, se você apavorar, o que o paciente vai fazer? Imagina o paciente vendo aquele monte, o intestino dele sendo exteriorizado, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. As causas podem ser infecção que faz o rompimento dos pontos, um esforço físico, tá? O que eu vou fazer? Eu vou providenciar compressas limpas e úmidas, e colocar em cima dos órgãos. Por quê? Dentro do nosso organismo é úmido. Se eu tiver, por exemplo, o intestino exteriorizado, o paciente estiver lá no hospital, aquele ar-condicionado gelando, se eu não mantiver ele trinca, tá? Então, manter a umidade com soro fisiológico, não é água da torneira, por favor. E as compressas por cima, não tentar de forma alguma, né, nem sonhar. Se você sonhar, você já está fazendo errado. Em colocar as vísceras desse paciente para dentro. Quem faz isso é o médico, isso é uma cirurgia, ok? Você vai, né, igual eu falei, colocar a compressa umedecida, pode enrolar, mas sem comprimir o local, avisar rapidamente o centro cirúrgico, que ele vai ter que ir para o centro cirúrgico para que o médico coloque no local. Suspender a água, a comida desse paciente, por quê? Porque precisa do período máximo de jejum. Fernanda, vai esperar 8 horas para obedecer um tempo de jejum? Não sei, depende da gravidade do paciente. Ok? Agora a gente vai assistir um caso muito importante, é uma entrevista muito rapidinha, e o que eu quero que vocês consigam perceber nessa entrevista? E coloquem para mim no caderno, tá? Qual o profissional ou quais os profissionais responsáveis pelo que aconteceu com essa paciente? Segunda questão da reportagem. Quais medidas nós podemos adotar para evitar esse tipo de situação? Bom, depois que nós fizemos a atividade, assistimos o vídeo, o que vocês acharam, né? Então, o que aconteceu ali? Ali, o médico deixou uma pinça dentro da paciente. Mas o que nós aprendemos quando nós falamos dos tempos cirúrgicos? Né? O instrumentador, ele precisa estar atento aos instrumentais que estão à sua mesa. Quando é que o médico pode fechar o paciente? Somente depois que todos os materiais forem contados e não falta nenhum material. Então, gente, o que eu quis mostrar com esse vídeo? Eu quis mostrar que o procedimento cirúrgico, ele é feito por uma equipe. Ele não é feito isoladamente pelo médico cirurgião, ele não é feito isoladamente pelo anestesista, ele não é feito isoladamente pelo instrumentador e nem pela equipe de enfermagem, né? Eu preciso de uma sintonia entre essas equipes, para quê? Para que eu tenha um resultado bom, ok? E, embora a gente ache que o procedimento cirúrgico é só no momento da cirurgia, existem coisas pós-cirurgias que vão determinar o sucesso da mesma, como, por exemplo, esse danadinho aqui, ó, que é o curativo cirúrgico. Gente, um curativo cirúrgico que não segue as normas de orientação de como se fazer o curativo, os princípios básicos na realização do curativo, não tem lavagem nas mãos, não tem uma técnica adequada, um local adequado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que ou aquela ferida se abra, ou com que eu tenha uma infecção, e aí eu tenho uma complicação, aí eu vou ter uma cicatriz que não vai ser tão bacana para o paciente, aí eu vou ter problemas, esse paciente pode ser que aumente o período dele de internação ou que ele volte para o hospital para tratar uma infecção. Né? Imagina um curativo mal feito quando eu tenho um paciente com o coração transplantado, com o rim transplantado. Então, o que a gente tem que saber? Que o curativo, ele faz parte do procedimento cirúrgico. Claro que eu estou falando do curativo feito em ferida cirúrgica.
Quem é que é o responsável pelo curativo? Adivinha? Equipe de enfermagem, ok? A aula de hoje eu não vou aprofundar no curativo, vai ser na próxima, tá? Mas a gente vai falar algumas características dele. As finalidades do curativo cirúrgico: imobilizar a região operada. Para quê? Para que não fique movimentando demais, porque senão isso vai interferir na minha cicatrização. Absorver secreções, tanto se for secreção sanguinolenta, como se for secreção exudativa. Se eu tiver um processo de infecção naquela ferida, eu tenho curativos, por exemplo, como curativo de carvão ativado, que vai fazer o quê? Vai absorver aquele exudado tratando a ferida, tá? Evitar a contaminação do meio externo, né? E também evitar que, por exemplo, mosca ou outros animais passam ali naquele local. Proteger contra traumas, tá tranquilo, né? Promover hemostasia, que é o controle ali do sangramento, dar conforto ao paciente e aplicar medicamento quando o mesmo for prescrito. Tô falando rápido, né? Essa, mais devagar. As classificações. O curativo pode ser seco ou úmido. Seco quando o curativo é seco, úmido quando ele precisa ser umedecido com alguma coisa. Limpos ou infectados. Limpo quando a minha ferida não tem processo infeccioso. Infectado quando a ferida tem processo infeccioso. Simples ou compressivos. Por exemplo, quando eu preciso de uma faixa para comprimir mais aquele curativo. Abertos, que é a cicatrização, que é o curativo onde eu só limpo o local, mas deixo aberto, ou fechado, aquele que eu coloco micropore, coloco gaze, tá? E fecho esse curativo. Ok, agora vocês irão ver um vídeo sobre o processo de cicatrização, ok? Esse vídeo é um pouquinho maior, tá? Por que eu optei por colocar esse vídeo? Vai ajudar vocês até na disciplina que vocês vão entrar, ou já fizeram, não sei, sobre curativos. Fala das fases cicatriciais e não pega somente a ferida cirúrgica, pega a ferida em geral, tá? Bem, pessoal, agora eu vou fazer com vocês um trabalhinho de questões de concurso, um pouquinho diferente, tá? Nós vamos falar questão de concurso e vocês vão resolver essa questão. Nós vamos falar qual questão está certa e por que ela está certa e por que as outras estão erradas, tá? É um jeito muito bacana de se estudar para concurso, pessoal. Quando vocês forem estudar para concurso, estuda o assunto, pega um monte de questões de concursos, provas, né, antigos sobre esse assunto e começa a estudar dessa forma. Vocês vão ver que flui muito bem. Então, vamos lá. São características do processo de cicatrização por segunda intenção. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Grifar termo-chave. Eu estou querendo cicatrização por segunda intenção. Só que todas estão corretas. Só tem uma errada. Então, eu quero a que está errada. Essa palavrinha exceto confunde muita gente, tá? Então, vamos ler de novo. São características do processo de cicatrização por segunda intenção, exceto, então quer dizer, eu vou marcar errado, eu não vou marcar todas as que estão certas. Em uma prova de múltipla escolha, geralmente eu tenho apenas uma alternativa. Em provas de concurso, sempre eu vou ter uma alternativa, tá? Vamos lá. Cicatrização por segunda intenção ocorre quando a lesão se desenvolve com maior perda celular e tecidual. Correto. Lembra que eu falei que eu tenho uma grande formação de tecido de granulação e ali eu tenho uma grande perda de tecido e de célula. Então, essa está correta. Não é essa que eu vou marcar. Trata-se de lesões com probabilidade de ter uma infecção ali? Sim, né? Qual um dos motivos pelo qual eu tenho a deiscência de sutura?
não é justamente o aparecimento de uma infecção? Então, essa também eu não vou marcar, porque ela está certa. Ocorre a formação de grande quantidade de tecido de granulação. Essa palavra aqui está errada, tá, gente? Não passíveis de aproximação das bordas. Correto. A lesão é tão grande, a quantidade de tecido é tão grande, que eu não tenho como unir essas bordas. Cancela esse termo aqui para mim, tá? Então, essa alternativa também está correta, eu não vou marcar. Essa cicatrização demanda de um tempo maior para cicatrizar, o que aumenta a intenção da contração da ferida? Correto, né? Nós vimos que quanto maior a lesão, mais tempo ela demora para cicatrizar. Então, qual que é a errada? As bordas da ferida são aproximadas e suturadas. Resposta, letra E. Ok? Vamos para a próxima. A separação parcial ou total das camadas de pele e tecido em uma ferida que não esteja cicatrizando adequadamente e que pode ser marcada pelo aumento da drenagem serossanguínea é denominada por cicatrização por primeira intenção? Será que está certo? Não. Por quê? O que é cicatrização por primeira intenção? É quando eu tenho a aproximação direta das bordas, não é separação delas, né? Evisceração? Será que essa está certa? Também não. O que é evisceração? É quando eu tenho a saída de vísceras, né? Aqui eu tenho a separação, ok? Das camadas da pele. Cicatrização por segunda intenção? Também não, né? Nós já vimos na pergunta anterior o que é uma cicatrização por segunda intenção. Deiscência, resposta correta, letra D. Deiscência é quando eu tenho um rompimento total ou parcial, separando ali as camadas da pele, ok? Vamos lá. O técnico de enfermagem que atua no centro cirúrgico deve ter conhecimento específico e conhecer os termos formados por prefixo utilizados no dia a dia do cirúrgico, indicando qual é o órgão e qual é o ato cirúrgico. Vamos ver se vocês lembram de terminologia? Aqui está pedindo a correta. Colostomia é a abertura do colo intestinal através da parede abdominal? Até eu esqueci, será? Vamos para a próxima. Apendicectomia é a abertura do apêndice através da parede abdominal? Abertura? Ctomia? Ctomia significa o quê, gente? Retirada. Então, não é abertura. Essa aqui eu sei que está errada, não vou marcar ela não. Histeropexia é a retirada do útero? Mas se eu sei que o final, ctomia, é retirada, pexia não é. O que é pexia mesmo? Quem lembra? Fixação. Tá? Então, pexia. Opa, eu escrevendo aqui com um negocinho, olha. A letra como é que sai, olha. Agora eu vou terminar. Eu comecei, não vou deixar a palavra escrita no meio, né? Fixação, tá? Então não é ela não. Gastrorrafia é a abertura do estômago através da parede abdominal? Professora, eu sei que toda terminologia cirúrgica terminada com rafia não é abertura. É o que, gente? Sutura. Tá? Vou colocar só um S, senão vou demorar demais para escrever. Sutura. Então, essa também está errada. Não quero saber dela, não. Mastectomia é a redução da mama esteticamente? Errada. Eu sei que o final ctomia está relacionado à retirada, total ou parcial. Ok. Mas isso é feito apenas de forma estética? Não.
Eu tenho, por exemplo, cirurgias de mastectomia para retirada do tumor, que aí ela é eletiva, vai ser curativa depois de 5 anos, não é isso? Então, qual a resposta certa, gente? Eu sabia, né? Só que eu não podia falar para vocês de primeiro, perdi a graça da questão. Colostomia. Colostomia é a abertura do colo intestinal através da parede abdominal. Agora, outra questão para a gente, a última, tá? Sobre os períodos da experiência cirúrgica, associe as afirmativas a seguir. A gente já vai falando e já vai numerando, para ficar a coisa mais fácil. Período de 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Se é antes, é pré-operatório. Se são 24 horas, pré-operatório o quê? Imediato. Então, vou colocar aqui, porque o parênteses ali está pequenininho. 1. Eu não sou boba nem nada quando eu estou fazendo concurso. Aí essa que eu tenho certeza, eu vou lá na alternativa onde tem o número 1 na segunda. Essa tem, pode ser essa não, vamos riscar? Essa também não, vamos riscar. Ok, vamos para o segundo. Começa no início do procedimento anestésico cirúrgico e vai até o término. Ora, esse é o transoperatório ou intraoperatório, então vou colocar número 2. Eu não sou boba nem nada. Qual é a alternativa que tem o 1 na segunda e o 2 no final? Opa! Mas eu não posso marcar sem antes conferir, né, gente? Vamos conferir o restante. Vai que essa questão precisa ser revisada. Beleza. Compreende as 24 horas após a cirurgia. Se é após, eu falo de pós, tá? Número 3. Pós-operatório imediato. Cadê ele? Achei. Ó, tá indo certo lá, hein? Vamos lá. Compreende a chegada do paciente na sala Cadê? Compreende a chegada do paciente na sala de operação até a sua alta. Esse é o pós-operatório imediato. Número 4. Me sobrou apenas o número 5. Resposta certa, letra A. Não é bacana estudar assim? Eu gosto, eu acho bem didático. Ah, não, falei que era a última, mas não é não. Tem mais uma aí, vamos lá. Paciente feminina, 50 anos, foi submetida a uma apendicectomia. O que é apendicectomia mesmo, gente? Retirada do apêndice. Após o ultrassom indicar apêndice supurado, ou seja, o apêndice já tinha rompido, né? Por que apêndice rompe? Porque eu tenho um processo inflamatório infeccioso nele. Vamos lá. Já dei a resposta para vocês. Qual é a classificação da cirurgia que esse paciente foi submetido segundo? Potencial de contaminação. Quando eu falo em potencial de contaminação, eu estou falando de cirurgia provavelmente ou limpa, ou contaminada, ou potencialmente contaminada, ou infectada. Né? Se eu tenho processo infeccioso, essa cirurgia é o quê? Infectada. Então, ou ela vai ser a B ou ela vai ser a D. Né? Agora, segundo tempo de indicação. Quando eu falo em tempo de indicação, ela pode ser eletiva, de urgência e emergência. O que vai diferenciar esses tempos? Eletiva, cirurgia que dá tempo de marcar. Urgência, a cirurgia que precisa ser realizada rapidamente, porém dá tempo de alguns preparos. E emergência, a cirurgia que precisa ser realizada mais rápido que a de urgência, porque o paciente corre risco iminente de morte. Tá? Então, quando o apêndice já está supurado, ela vai ser uma cirurgia de quê? Emergência. Resposta certa, letra D. Aqui eu passei umas atividades para vocês, só para não perder o costume, tá? Façam com bastante carinho, façam com bastante atenção. Okay? Tenham um bom fim de semana, tá? Um abraço virtual aí para cada um de vocês, um beijo no coração, ok? Não esqueça, fique em casa.